Olá, meu nome é Inês Gottschalk, eu tenho 26 anos, quase 27. Eu sou estudante de geologia já há alguns anos e também sou professora de dança. Quando eu conheci a terapia das Yoni Eggs, eu vim até a Cássia muito na expectativa de divórcio. Eu tenho um histórico de relacionamentos abusivos assim muito complicado e eu sabia que isso estava me trazendo um certo tipo de esgotamento energético. Só que aí, à medida que eu participei da iniciação, eu senti que eu fui me tornando cada vez mais aberta, porque eu fui descobrindo por parte das minhas familiares que tem um histórico, assim, inacreditável de doenças do ventre, né? Eu sempre fui o patinho feio, né? Então eu sempre meio que fui bem distante da minha família. Depois da pandemia, eu acho que a gente começou a se aproximar e depois da iniciação, realmente eu retomei elos, assim, com muito mais força. Então eu acho que isso ajudou, de repente, a trabalhar mais meu feminino, né? Eu sempre fui uma mulher muito masculina, muito na energia yang, muito no fazer. E talvez depois da iniciação ter me tornado mais feminina, para me tornar mais aberta, para que as minhas familiares quisessem vir conversar comigo sobre esses assuntos, né? Eu também sempre instigando, né? Querendo saber um pouco mais da história delas. Eu fui percebendo, né? Minha mãe tem ovário policístico, minha irmã teve cisto minha irmã mais nova teve um cisto nos ovários, minha tia tem um histórico de aborto, assim, abortou 3 vezes, no quarto é que conseguiu realmente ter filho. Até meu tio teve problema teve câncer de testículo, né? Minha avó teve o útero retirado, a mãe da minha bisavó, então isso só pela linhagem da mãe, né? Eu não tenho muito contato com a linhagem de meu pai, coisa que também eu consegui reaver um contato com ele depois de 20 anos, né? Porque a minha primeira pedra, assim, que eu trabalhei foi o Jasper. E depois que eu comecei a usar o Jasper, a minha conexão com meu pai começou a ficar mais fluida, né? A gente tinha se conectado um pouco no fim do ano e aí, de repente, quando eu comecei a fazer o uso, a gente se aproximou de fato. Mas enfim, eu ainda não tenho esse contato, então olha quanta coisa, né, quanta história, quanta dor tem na família, e eu nem fazia ideia quando entrei pra iniciação, né, eu vim descobrir bem depois. Na minha história, eu tive processos com candidíase, né, e senti muita dor durante a relação. Eu já consigo entender que essa dor na relação é a disputa de poder mesmo, a dificuldade de me deixar aberta, né, ser receptiva e tal, isso sempre foi um problema. Até hoje, é um dos que eu mais, assim, tento trabalhar sempre. E também a candidíase porque eu vivi relacionamentos onde as pessoas não me valorizavam, né, então... Enfim, eu acho que o medo de todo mundo quando vai começar a Yoni Egg, a iniciação da Yoni Egg é como usar, né? Como colocar, como sair. Eu lembro que na primeira vez que eu fiz a consagração eu fiquei muito nervosa. Eu tava assim, bem ansiosa, sabe? E aí eu olhei pra aquilo e falei, não, dá pra esperar mais um pouco. E aí quando eu fui usar da outra vez, aí eu senti que foi mais orgânico, sabe? Mas aí o pânico bateu as 2 horas iniciais. Eu falei, não, agora vamos tirar. Eu não quero dormir com ela, porque eu tinha medo de ter sonhos, né? Sempre tive medo de ver as sombras, né? Acho que isso é uma coisa que assola todo mundo. E eu sempre sonho muito, né? Eu comecei a escrever diário em 2019 e comecei a anotar meus sonhos na pandemia. Então já tem um tempo que eu faço isso, eu consigo viver sonhos com muita lucidez. Então eu tinha medo de ver coisas assim, de relembrar assédios, abusos. Eu sofri muito abuso quando era criança, né? Fui assediada. E aí eu tinha medo de reviver essas coisas com a Yoni Egg. Então eu fiquei num pânico, né? Eu não consegui dormir até expelir. Demorou, fiquei quase 4 horas, mas consegui fazendo os processos, né, de contração, expansão. A Cássia deixa lá tudo explicado, porque na hora do vamos ver você fica um pouco afoita, mas tudo flui, foi tranquilo. Como eu falei, eu faço o curso de geologia, né, já tem uns 3 anos, então meu contato, assim, com a natureza, eu acho que essa era uma das poucas coisas que ainda tinha do meu feminino. Era contato com a natureza, né, eu gosto de estar com a natureza, tenho vontade de fazer trabalho nessa parte e tal. Meu estágio agora foi na área de ambiental, né, particularmente fiscalização ambiental, isso é uma área muito carente. Então eu sempre tive uma afinidade com rochas, né, com animais, com plantas. Minha família é do candomblé, então a gente tem essa coisa, assim, muito forte. E aí, eu sempre senti o chamado das rochas, sabe? Eu sempre tive isso muito como sagrado. Apesar de ser da área 1, esse pensamento de que a ciência é aquela que tá só na academia nunca me pertenceu. Eu acho isso de uma pequenez tremenda, né? Mas eu sempre senti esse chamado, sabe? E aí eu comecei a sonhar com rochas. Um dia antes da iniciação, de eu ver o marketing, né? A divulgação do curso, 2 dias antes eu tinha sonhado que eu tava no meio de uma formação rochosa, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí 2 dias depois, o anúncio do curso apareceu 3 vezes pra mim. Eu falei, gente, não, deve ser por acaso, sacou? E aí eu vi o vídeo da Cássia falando sobre divórcio energético e pensei, porra, tá aí. Eu acho que é isso que vai me ajudar, sabe? Quando eu fiz o curso a primeira vez, minha dificuldade maior era acompanhar. Eu tava no fim do semestre, né? Mas hoje eu percebo que eu fui no curso completamente desesperada. Tipo, eu estava abafada. Desesperada pra resolver uma coisa que eu achei que ia ser enfim, passo de mágica, né? Eu lembro até do urso da meia-lua, que é um dos capítulos da minha vida, né? Tipo, eu sei que ia ter o pelo do urso e ele ia resolver tudo. Só que não. E aí, eu fui muito no ímpeto, sabe?
cacei, levantei mundos e fundos pra conseguir pagar esse curso. Dividi aí várias vezes e tal. Me joguei. Só que aí, velho, minha postura foi completamente equivocada. Primeiro porque eu tava passando por uma situação da vida muito difícil, porque eu tava com depressão no fim do semestre, trabalho, tudo tava mais caro. E eu trabalho com arte, né? Mesmo sendo da área, eu não trabalho com arte, então eu tenho que trabalhar muito pra conseguir fechar as contas do mês, né? Então eu tava ficando muito louca, não tava conseguindo fazer as paradas direito e tal. Mas, até a última semana, eu consegui deixar tudo regulado e tal, e sempre fiz as meditações as meditações do ciclo são muito importantes. E aí, já tinha feito mudanças drásticas em mim, eu tinha percebido isso pela minha conexão com as minhas familiares, que tinha aumentado. Pessoas da minha família com quem eu achei que nunca mais ia voltar a falar. Enfim, né, como é que eu posso dizer? Tipo uma mágoa mesmo, uma ferida, várias dessas feridas, elas estavam mais fechadas, né? Não 100% resolvidas, acho que a gente vai morrer tentando resolver, mas assim, eu tava mais tolerante, sabe? Tava entendendo mais, tendo mais compaixão, acho que a palavra certa é essa, porque aí você começa a entender o outro lado, né? E cobrar menos do outro lado. Bom, enfim. E aí, o que aconteceu? As Ione Eggs não chegaram. Claro que não. E a Cássia já tinha dito, né, que a ansiedade nunca é um bom negócio. Então, eu tenho certeza que foi a ansiedade que afastou. E eu ainda tenho um TAG, né? Eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, né? Excesso de masculino de novo. E, enfim, né? E eu já tive até crises de pânico. Foi por isso que eu comecei a escrever o diário em 2019, que foi quando eu tive minhas primeiras crises de pânico. Então eu tava muito, assim, afoita, porque eu precisava resolver e tal. As Ione Eggs não chegaram. Aí bateu agosto, foi, né? O curso acabou em novembro, ou em junho, julho. Agosto, as Ione Eggs não tinham chegado. Aí eu fui lá, Cássia, pelo amor da deusa, ajuda aqui. Aí ela falou, não, vou mandar pra você e você vai ter acesso a uma nova turma agora. Venha fazer de novo, tem alguma coisa aí que tá fechada, muita ansiedade. Eu falei pra ela que eu tô com muita ansiedade e tal. Eu fiz a iniciação de novo. E, cara, da segunda vez, a primeira, foi uma diferença absurda. Tipo assim, absurda. Eu acho que a primeira vez eu entendi com o corpo mental e emocional, porque eu mexi muito com o meu emocional. Na segunda vez, mexeu mais ainda com o meu emocional, com o vibracional, com o espiritual, e foi pra outros corpos sutis, né? Então, ali sim, eu consegui. E olha que eu também não consegui acompanhar tudo, de forma assídua, né? Eu fiz umas 3 aulas presenciais online, na hora ao vivo, né? E o resto assisti depois. Mas eu tava mais em paz, tá ligado? Eu tava mais em paz. E ainda assim, as Ione Eggs não chegaram, terminou, e a Ione Egg não chegou. E aí o que aconteceu? De novo, falei com a Cássia, ela falou, olha, vai ser a caixinha, mas eu vou mandar novamente, porque as pedras simplesmente se perderam. Olha o nível da coisa. Eu ainda pensei, pô, deve ter alguma trava familiar minha, né? Tipo assim, eu achava que já não era só coisa minha, que eu tava trazendo coisas de ancestrais também. E aí, receptividade pra dentro, meditando pra receptividade em alta, né? Pedi a minha avó pra ir no terreiro fazer um banho de folha, alguma coisa que me soltasse mais, né? Relaxasse, largasse, né? Soltar. Principalmente porque a ansiedade tem essa coisa do músculo ficar tremendo e tal, então você fica numa contração absurda, que é segurar, né? A ansiedade é querer segurar tudo, querer controlar tudo. O corpo mostra isso, né? E aí, enfim, terminou aqui no fim do ano, no dia 30 ou 31 de dezembro do ano passado, as Ione Eggs chegaram. E aí o que acontece? No dia seguinte que elas chegam, eu ganhei um jasper e um quartzo rosa. No dia seguinte que elas chegaram, minha menstruação desceu e eu comecei um novo relacionamento. Então, tipo assim, caramba, eu fiquei muito impressionada. Eu nem tinha usado, sabe? Elas tinham chegado e eu tinha tido um tempo com elas. Eu fiquei um tempo chorando pra caramba, agradecendo pra caramba, tomei banho com as duas, e aí depois botei elas no altarzinho e agradeci muito, né? Agradeci muito. Enfim, eu acho que sem dúvida eu posso dizer que estar com as eggs é um processo assim muito surreal, tá ligado? Mas não surreal porque elas são milagrosas. Eu acho que, tipo assim, tá tudo em você. Elas potencializam e tal, mas elas servem pra te lembrar também que tá tudo aí, sabe? Enfim, às vezes eu só converso com elas, faço a meditação sem, deixo elas no altar e sigo a vida. E é como se eu estivesse com elas, sabe? Então é uma conexão assim muito... Eu não sei explicar, sabe? Mas assim, muita coisa pra mim mudou, muita coisa destravou, sabe? As coisas fluem com muito mais facilidade. Eu tenho tido mais job. É óbvio que eu trabalho pra caralho, mas as coisas têm sido mais fluidas. Meu trabalho tem, aos poucos, vem sendo cada vez mais reconhecidas. Depois de 12 anos tendo relacionamentos, esse é o primeiro ano que eu me relaciono, assim, de uma forma bem saudável. Uma pessoa que também procura esse lance do autoconhecimento, que também tá... Enfim, né? A Cássia fala que você atrai pessoas da sua frequência. Então, pelas pessoas que me rodeiam, pelas buscas delas, eu vejo que eu também tô no caminho certo, sabe? Porque todas elas são um espelho meu. Então, enfim, eu acho que esse é um dos grandes aprendizados, assim, que eu tive com as eggs. Calma, não vai embora. Antes de tu sair desse vídeo, já deixa o teu like
te inscreve no canal para receber conteúdos exclusivos toda semana e ativa o sininho para ser notificada. E só mais uma coisa, deixa o seu comentário aqui embaixo me contando as principais viradas de chave e aprendizados que você teve com esse vídeo.